Esquece tudo o que você sabe sobre lotação de estádios. Se você acha que 70 mil, 75 mil pessoas no Maracanã atual é muita gente, você já está enganado ou não conhece nada da história de lotação dos estádios ou do futebol, porque a gente já viu públicos muito maiores e nesse vídeo a gente vai falar sobre um deles. No dia 16 de julho de 1950, o Brasil não jogou apenas uma final de Copa do Mundo. Ele colocou toda a cidade do Rio de Janeiro dentro do estádio de Maracanã, dentro de um gigante de concreto. O número oficial, 173.850 espectadores pagantes e, ao todo, 199.854 somando com os não pagantes, todo o público presente. Mas quem estava lá, jura que passava dos 200 mil presentes fácil. O clima era de um oba-oba, festa total. Vínhamos de um 7-1 para cima da Suécia e 6-1 para cima da Espanha. Era uma seleção imparável. E, ok, já tinha a expectativa um pouco ajustada para a qualidade do Uruguai, mas a expectativa era de uma grande goleada, apesar de que um empate já resolveria tudo. Mas vamos aos detalhes técnicos. O Uruguai estava longe de ser uma zebra de padaria. Era um grande time e com grandes nomes como Schiaffino, o capitão Varela e Didia, aquele que viria a ser o craque da seleção brasileira. E no campo a gente sabe que é 11 contra 11. Além disso, o Uruguai já era campeão do mundo lá em 1930 e o Brasil ainda sonhava com o seu primeiro título. Inclusive o capitão Varela disse: não olhem para cima, esqueçam da torcida, o jogo ocorre aqui nas 4 linhas, e que vença o melhor. A primeira etapa tem um volume de jogo bizarro da seleção brasileira, um domínio, uma força impulsionada por aquele Maracanã que vibrava. Apesar disso, o gol não saiu. Já no comecinho da segunda etapa, Friaça abre o placar para o Brasil. Uma festa do estádio, uma festa generalizada do público e um sentimento: a Copa do Mundo vem aí. Tanto que algumas manchetes de jornais com a vitória já tinham sido impressas antes mesmo do jogo começar. Só que aos poucos o Uruguai foi encontrando brechas e foi chegando cada vez mais próximo no gol brasileiro. Aos 21 minutos da etapa segunda, Schiaffino, um dos grandes jogadores do time uruguaio, empatou a partida. Bom, o resultado ainda era favorável ao Brasil e a equipe também tinha tempo para segurar o placar e, quem sabe, buscar a vitória. Porém, o que a gente não contava era o fator psicológico. A torcida deu aquela esfriada, o Uruguai cresceu e foi para cima. Aos 34 do segundo tempo, Alcides Didia se torna o protagonista da história do futebol uruguaio. Avança pela direita, goleiro Barbosa espera um cruzamento e ele dá um passo para o lado. Um erro de cálculo que abre um espaço para Didia chutar direto. A bola passa por um espaço milimétrico. 2-1 para o Uruguai. O que aconteceu depois foi o maior fenômeno acústico da história do esporte. Mais de 200 mil pessoas ficaram caladas, em choque. O Brasil foi soterrado pelas próprias expectativas e por um pouco de soberba do título que era dado quase como certo. Não teve vaia, não teve xingamentos, não teve confusão. Apenas a perplexidade de uma derrota jamais imaginada e das mais doloridas da história. Se por um lado Didia entrou para a história como um dos maiores ídolos do Uruguai, pelo lado brasileiro, Barbosa foi crucificado pelo seu erro. Considerado ao longo de muito tempo como o grande culpado pela derrota de 50, por não ser um goleiro tão bom assim, um goleiro que não tinha nível de seleção. O que demonstra ser uma grande injustiça. Barbosa teve uma boa campanha nessa Copa do Mundo e também, por todos os clubes onde passou, sempre foi considerado como um grande goleiro. É aquele momento de situação de uma derrota em que um bode expiatório precisa ser escolhido para ser culpado pelos erros daquela equipe, que também o goleiro falhou naquele momento, mas o Brasil, se estava tão dominando o jogo, poderia ter aberto um placar de 3, de 4-1 e acabaria ainda assim, mesmo tomando os gols, vencendo o jogo. É um cenário onde um personagem é escolhido e acaba pagando pelo erro de um país que, na verdade, já
se imaginava como campeão antes mesmo do confronto começar. Esse público jamais será repetido, tanto por questões estruturais, de segurança, e hoje em dia os maiores estádios têm capacidade ali para pouco mais de 100 mil torcedores, então não vai acontecer novamente. Mas deixa aí nos comentários, você acha que se essa situação fosse hoje, ela seria diferente com o VAR, com mais preparação, com maior estrutura? Como seria hoje uma final de Copa do Mundo no Maracanã entre Brasil e Uruguai, ou com a seleção brasileira novamente na final, caso em 2014 o Brasil tivesse chegado na grande final? Diz aí nos comentários. E outra coisa de vocês que eu quero saber também aqui nos comentários é, não sendo clubista, dá pra vocês imaginarem uma situação onde um favoritismo caiu tão fortemente como o famigerado Maracanaço? Deixem aí nos comentários. E essa é a maior prova de que aquele favoritismo, aquela odd maneira, né, que um time tá com um percentual muito grande de vencer, enquanto o outro parece mais fácil ganhar na Mega Sena do que sair com a vitória, às vezes acontece. Favoritismo por si só não ganha o jogo sozinho. Mas deixa o like, compartilha com um amigo que também curte saber sobre a história do mundo do futebol e vem com a gente que aqui no HDJ Futebol Clube a gente está revisitando e contando muito da história do futebol brasileiro e do futebol mundial. Vem com a gente!